Cláudio Dantas em Brasília. Acho que o Dantas, inclusive, já está no nosso telão. Dantas, eu estou muito curioso para escutar o que você tem a dizer sobre essa decisão do ministro Dias Toffoli de anular as provas obtidas no acordo de leniência da Odebrecht na Operação Lava Jato. Eu me arrisco a dizer que o Dantas é um dos jornalistas que mais conhecem a Operação Lava Jato, acompanhou de perto todos os desdobramentos da operação nos muitos anos em que ela ocorreu. Dantas, queria, claro, pedir a sua análise acerca da decisão do ministro Toffoli e também as repercussões. Trouxemos as falas do ex-procurador Deltan Dallagnol e do senador Sérgio Moro. Bom, Daniel, muito obrigado aí pela deferência, não só Lava Jato. Eu, lamentavelmente, assisti outras operações se erguendo, outras operações anticorrupção se erguendo, e depois elas sendo desmontadas ao longo da história. Posso citar aqui também a Operação Castelo de Areia, a Operação Satyagraha e várias outras. Então a gente pode ver que é uma constante. Claro, a Lava Jato nunca foi... A Lava Jato ela teve ineditismo em abrangência e em alcance. Abrangência em termos de objeto investigado. Começou com o Petrolão, com o Petrobras, daqui a pouco se expandiu para Eletrolão, Eletrobras, se expandiu para fundos de pensão, para obras de infraestrutura, para concessões públicas, e aí a gente se deu conta de que estava o sistema inteiro contaminado. Por isso é que ficou fácil também se questionar a competência da 13ª Vara, porque naturalmente você começa investigando uma coisa no Rio de Janeiro, na Petrobras, em função de doleiros que atuavam no Paraná, mas daqui a pouco você está investigando operação em Brasília, no Rio de Janeiro, você está investigando em Manaus, você está investigando no país inteiro, está investigando em outros países. A gente viu como a corrupção ela acontece como uma metástase de um câncer. E nesse caso, a gente se deparou com um câncer já se espalhando por vários países, né? Inclusive com dinheiro brasileiro, dinheiro do trabalhador, do pagador de impostos, financiando eleições em outros países, eleições de parceiros aí de Lula, parceiros da esquerda, parceiros lá do Foro de São Paulo. Bom, eu esqueci de dar boa noite para todos aí da bancada, meus parceiros também, nossos parceiros aqui e a toda a nossa audiência que nos acompanha. Eu destacaria dessa decisão, decisão que está sendo muito questionada internamente, tá? Eu ouvi ministro do Supremo, ouvi juristas, ouvi o meio político aqui em Brasília. E aí, um dos aspectos que chama a atenção dessa decisão é justamente a extrapolação da decisão em si para acusações e manifestações do ministro de cunho absolutamente pessoal. Ele tira conclusões, inclusive conclusões genéricas, faz uma série de acusações genéricas ali e transforma uma decisão que deveria ser técnica numa espécie de manifesto político. Mas isso tem um efeito prático. O efeito prático é aquele em que ele despacha solicitando várias investigações, a AGU, a CGU, a Polícia Federal e ao Ministério Público, inclusive CNMP, etc. e tal. O que se pretende com isso? Ou melhor, qual é o efeito prático disso? Não dá para a gente dizer a intenção, né? Porque a intenção é pessoal e ela é impossível a gente conhecê-la a menos que haja a sua manifestação pública pelo próprio autor da decisão. O que a gente sabe é o efeito prático. E o efeito prático que se verifica com esses pedidos de investigação é justamente a criação de um fato jurídico / político para que se avance na cassação do mandato de Sérgio Moro, a partir agora do segundo semestre, e também na restrição financeira, numa espécie de torniquete financeiro contra o Moro, contra o Deltan e contra quem mais estiver aí, vamos dizer assim, nessa esfera de atuação da Lava Jato, nesse caso aí, das ações contra o Lula, não só em relação à leniência do Odebrecht, mas isso vai tomando conta de todo o resto. Outro efeito prático é a anulação da própria leniência com a possibilidade até de que essas empresas que cometeram esses crimes, que corromperam, elas possam obter indenização do Estado. Elas possam entrar com recursos para recuperar
o dinheiro que elas tiveram de pagar, tanto na devolução de dinheiro desviado, como também nas multas que foram ali acordadas nesses acordos, não só de delação, de leniência, como também os acordos de delação individuais, pessoais de cada executivo. No caso da Odebrecht, o acordo corrigido significaria o pagamento aí de 6,8 bilhões de reais, uma empresa que está em recuperação judicial, aliás, que é a maior recuperação judicial da história, porque a Odebrecht, ela se tornou o maior grupo econômico com atuação no Brasil e na América Latina, atuando em diversas áreas. E, para finalizar aqui essa preleção inicial, Daniel, sem tomar mais tempo, o que a gente precisa verificar, o efeito prático disso e a reação disso no Congresso, especialmente no Senado, é a retomada do debate sobre o alcance de decisões monocráticas, porque um ministro conseguir, a partir da sua caneta, anular um acordo que foi costurado com instituições, com autoridades de diferentes órgãos e avalizado pelo Judiciário, pelo próprio STF. Um ministro, numa canetada, ter o poder de anular isso tudo, anular as provas que foram decorrentes da leniência. Não são não as provas que já haviam sido anuladas daquelas planilhas, né, da Odebrecht, dos sistemas, que era tanta corrupção que eles tiveram que planilhar a propina para cada agente público. Então, esses sistemas, em função ali de um vacilo na preservação da cadeia de custódia, você teve já anulação desses sistemas, provocando uma série de anulações posteriores decorrentes dessa investigação. Mas, nesse caso, o que ele está fazendo é a extensão dessa anulação para as provas decorrentes da leniência, aquelas que foram produzidas posteriormente à assinatura do acordo. Então, isso é muito grave. Então, a gente precisa realmente colocar em debate o alcance de decisões monocráticas, né, dos ministros, que é um debate que já está lá no Congresso e precisa ser retomado. E por fim, aí só como um registro, o ministro usou muito na sua decisão aqueles diálogos obtidos lá pelos hackers que acabaram de ser condenados na justiça aí a 18, 20 anos de prisão pela invasão dos dispositivos, dos celulares, dispositivos eletrônicos de várias autoridades. Essas provas, elas não são periciáveis, então elas são provas ilícitas e é lamentável que isso esteja numa decisão de um ministro da Suprema Corte.